queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite, muita paz a todos. Saúdo também os nossos companheiros aqui da mesa. E é uma alegria muito grande para mim estar aqui na noite de hoje com vocês. Uma alegria quando recebi o convite para participar desse evento. Foi uma emoção muito grande, porque é um evento que reúne pessoas, companheiros nossos, amigos, que notadamente vem desempenhando um trabalho à frente da doutrina, da divulgação doutrinária espírita, e neste contexto eu fui lembrada. Então vim para compartilhar aqui com vocês da sabedoria dos nossos irmãos. Estamos aí no coletivo, aprendendo bastante, e trouxe aqui algumas anotações de estudos meus. Eu conversava hoje com o Sebastião e ele falava, é a forma de entendimento. Exatamente, é o que eu trago hoje aqui para vocês. É o meu entendimento de um espírito inferior, de um espírito imperfeito, a respeito da beleza que é a doutrina espírita e demais espíritos que fazem parte do trabalho glorioso do Espírito da Verdade aqui no planeta Terra. Então, irmãos, não esperem de mim, não esperem deste espírito ainda endividado, extremamente, podemos até dizer assim, atormentado, porque essa é que é a grande verdade. Os problemas que nós enfrentamos no dia a dia nos trazem essa condição. Não esperem de mim nenhum tipo de resposta, solução ou caminhos, porque eu nada tenho, eu também estou em busca. E o tema da noite diz respeito à minha própria condição. Esse autoconhecimento, buscar-se a si mesmo, quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, nesse contexto, eu trouxe para vocês as respostas que me trouxeram grande lenitivo e paz. Então, atendendo a o que Joana de Ângeles recomenda a Divaldo Franco, quando ele disse que iria publicar o livro, com as anotações que ela tinha enviado para ele, ela disse, se serviu para você, então deve servir para alguém. Então, da mesma forma, eu trago aqui para vocês as anotações que serviram para mim, que me trouxeram paz e que me deram um novo jeito de caminhar, porque o caminho é o mesmo. Então, espero que também sirva para vocês, pelo menos de reflexão, de convite para estudos. E também me coloco à disposição dos irmãos para sugestões, para que sejam indicadas novas bibliografias que possam ampliar e melhorar cada vez mais o trabalho, que deixo bem claro, não é meu. Toda essa linguagem, todo esse material foi trazido pelos espíritos ou por intuição que foi trazido por eles para os nossos irmãos aqui encarnados. Também, irmãos, gostaria de dizer a vocês que eu não sou palestrante. Eu não sei fazer palestra, mas adoro conversar sobre espiritismo. É o meu assunto favorito. Então, sintam-se aqui na noite de hoje conversando comigo, porque eu estou me sentindo assim, em casa, conversando com os meus amigos. Então, a minha linguagem é uma linguagem informal. Eu sou acostumada a falar em casas espíritas, nos ambientes espíritas lá de minha cidade, as pessoas já me conhecem. Sou assim extremamente informal, né? Gosto até de andar assim no meio dos companheiros, mas hoje, em função até do momento, da necessidade do registro, eu vou ter que ficar aqui me contendo de não poder estar aí em contato mais direto com vocês. Então nós vamos fazer algumas reflexões a respeito desse tema que é a conquista de si mesmo. Tenho certeza que eu não vou esgotar o assunto, porque conquistar-se a si mesmo, conhecer-se a si mesmo, auto-perdoar-se, não é uma tarefa muito fácil, nem uma tarefa que se esgote em uma hora e meia de exposição doutrinária. Mas pelo menos alguma coisa vai ficar. E nós trouxemos como inspiração para a nossa conversa da noite de hoje um trecho do Evangelho de Lucas, do capítulo 12, versículo 20, quando Jesus está comentando com os seus discípulos e faz naquele momento uma exortação em forma de uma parábola, e aí ele conclui dizendo, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então esta é uma reflexão que nós, espíritas, cristãos, devemos nos fazer cotidianamente. Esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado?
Então, que estejamos realmente vocacionados para a tarefa desse preparo para quando a nossa alma for pedida. E com isso, nós vamos trazer aqui para vocês alguns objetivos da nossa fala de hoje. Objetivos, alguns aqui nós pensaremos algumas coisinhas e não vamos fechar, fica aí até como motivo para os estudos, dos grupos de estudos que a Casa Espírita oferece, as casas espíritas oferecem, e o convite para que todos leiam as obras espíritas, porque esse sim é o nosso grande manancial de conhecimento. Então nós temos como objetivo entender a situação evolutiva humana, que é uma grande pretensão, mas de qualquer forma nós trouxemos aí alguns esboços. Identificar a Terra como um mundo de expiações e provas. 3. Perceber a doença, os cataclismos, o sofrimento e os problemas morais como decorrência natural da condição evolutiva que nós nos encontramos. 4. Ampliar a fé e a esperança no futuro pelo compromisso pessoal. E 5. Disseminar conceitos que possibilitem reflexões para o autoconhecimento. Então, esses são os nossos objetivos da nossa fala de hoje. Nós trouxemos como inspiração para prosseguirmos com a nossa fala um trecho do livro Segue-me, em que Emmanuel faz algumas recomendações importantes a respeito da nossa condição aqui na Terra. Ele fala a respeito da questão da supercultura e das calamidades morais. Nunca o homem produziu tanta cultura, tanta tecnologia, mas ao mesmo tempo nunca o homem se viu envolvido com tantos problemas morais. E neste capítulo, ele chama atenção para o capítulo 14, ou melhor, o capítulo 5º, item 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, na epígrafe, o suicídio e a loucura. E ele chama atenção dizendo o seguinte, destacando ali: a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo de maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que eu coloco acima dos acontecimentos lhe preserva os abalos, a razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. Então aparece aí o Espiritismo como essa força consoladora para os momentos de desespero, para os momentos em que as calamidades, inclusive as calamidades naturais, se nos apresentam. E Emmanuel conclui a mensagem fazendo um apelo direto para nós espíritas. Espíritas amigos, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e a pensar. Então, o que nos move na noite de hoje, o que fez com que nossos companheiros se deslocassem de suas residências tão longe em outros estados, o que nos coloca aqui juntos na noite de hoje, mesmo uma noite de chuva, que para muitos é até uma desculpa para permanecer em casa, é exatamente aquilo ali. O apelo da divulgação da doutrina espírita, que acima de tudo, que nos une nesse apelo da divulgação da doutrina espírita é Jesus. E é por causa dele, em nome dele, por amor a ele, que nós estamos aqui hoje. Então, irmãos, nesse contexto, nós dedicamos a nossa fala, essa fala simples, essa fala de uma companheira de vocês, de Feira de Santana, do sertão, das roças de Feira de Santana, aos espíritas da cidade de Itapetinga, esses que fazem acontecer o Evangelho, esses que fazem acontecer a codificação nesta cidade, com seu trabalho, com seu empenho, com a realização de um evento como esse, ocupando esse espaço, arrumando a livraria, colocando flores, distribuindo panfletos. Então, tudo isso
nos credencia para tarefas maiores. Então, eu percorri 7 horas de ônibus para vir aqui exatamente para isso, porque vocês, trabalhando com esse afinco, me fazem esse convite. Eu digo, tenho que ir, tenho que comparecer, estou lá junto com meus irmãos. Então, é um motivo para nós assim de júbilo, de sabermos que a família espírita está se reunindo cada vez mais. Como diz Hermance Dufour, estou reunindo o meu povo. Então, da mesma forma, nós estamos nos colocando em grupos e cada vez mais nos unindo ao redor de Jesus, porque a Hermance é uma emissária de Jesus. Dedico também a 3 pessoas encarnadas que eu amo muito: Maurício Crispim, Sebastião e Jorge Damas. Esses 3 cidadãos mudaram minha vida, mudaram meu destino. Me tiraram da condição de uma espírita medíocre, que achava que o espiritismo era só uma religião a mais, e abriram para mim uma outra visão, um outro paradigma. O espiritismo é a mola propulsora da minha vida. E Maurício Crispim, Jorge Damas, e recentemente assisti os DVDs de Sebastião, me mostraram como é que uma ideia, como é que um ideal como o espiritismo veio à Terra, se materializou e se concretizou. Então, esses 3 homens foram capazes de mudar um destino. A figura de Pietro Baldi aparece na minha vida por volta de 1980, quando eu tinha apenas 18 anos, e por força da circunstância do próprio centro espírita que nós militávamos, um companheiro nosso, já de uma certa idade, por nome Enésio Cerqueira, a quem eu também devoto um amor imenso, pediu para minha mãe: compre a Grande Síntese e dê para a Suzy ler, porque esse pessoal que está chegando aí é responsável para levar a mensagem de Ubaldi adiante. Confesso a vocês que uma jovem de 18 anos, na hora que pega a Grande Síntese, um livro dessa grossura, com a letrinha bem pequenininha, que não tem figura, não tem nada, é só ciência o tempo inteiro, eu me assustei. Eu digo, meu Deus do céu, eu não tenho nada a ver com essa obra de Ubaldi. Mas a partir dali, meus irmãos, em 1981, eu assisti uma palestra com André Luiz Peixinho, na Universidade Estadual de Feira de Santana, em que ele falava exatamente a respeito da obra de Ubaldi. E André Peixinho mostrou para nós ali rapidamente uma síntese da síntese do que seria o trabalho de sua voz junto com Pietro Ubaldi. E a partir de então, nós continuamos e até hoje estamos aí firmes com o estudo, a disseminação, esse trabalho grandioso que sua voz trouxe para nós através da intuição de Pietro Baldi, e hoje estou na condição que muito me alegra de coordenar o grupo Pietro Baldi de Feira de Santana. E o nosso agradecimento também à equipe espiritual da cidade de Itapetinga, os guias protetores dessa cidade, os espíritos devotados de diversas orientações religiosas e filosóficas que cuidam dessa cidade e da região. Então, feito esses agradecimentos, nós migramos agora para uma mensagem de Bezerra de Menezes. Vivemos os dias tormentosos anunciados pelas Escrituras. Experimentamos as glórias da ciência e da tecnologia, do pensamento, da arte. No entanto, caminhamos pela senda de espinhos que assinalam sofrimentos, reduzindo a criatura humana à violência, ao despautério e à loucura. Grandes produções culturais, grandes produções científicas, mas ao mesmo tempo o homem permanece miserável em termos de condição espiritual. É o momento da virada, momento que nós estamos vivendo agora, anunciado por Bezerra de Menezes, que no livro Atitude de Amor é sintetizado em algumas páginas a grande palestra que ele faz para um auditório de mais de 5.000 pessoas no mundo espiritual, em que Bezerra de Menezes, em sua fala, conclama a todos os presentes a que se envolvam no grande projeto, que é o projeto Atitude de Amor, que caracteriza a terceira fase do Espiritismo aqui na Terra. O que é esse projeto Atitude de Amor?
O projeto Atitude de Amor, meus irmãos, é a terceira fase, o período da maturidade das ideias espíritas, o período em que nós próprios seremos o centro espírita. Mas de que forma seremos o centro espírita? Na disseminação espírita através do exemplo, da exemplificação do sentimento, da bondade, do amor, do autoconhecimento, do auto-perdão. Então, Bezerra de Menezes, o patrono do Espiritismo aqui no Brasil, não nos deixou só. Do plano espiritual, ele continua trabalhando, continua nos chamando, nos convidando, incentivando para a tarefa que deve dar continuidade e culminar com a implantação do mundo de regeneração aqui no planeta. Então, esses momentos atribulados em que nós vivemos, esses momentos de insanidade, esses momentos de materialismo, esses momentos de até mesmo a descaracterização da condição humana, eles são nada mais, nada menos do que o prenúncio de que novos tempos virão. E esses novos tempos, eles não virão por um ato miraculoso e sobrenatural. Eles virão a partir das nossas atitudes. Eles virão a partir das nossas construções, da nossa disposição em construir um mundo novo. E com isso, Joana de Ângeles e Lins de Vasconcelos trazem para nós também duas excelentes reflexões que colaboram com as ideias de Bezerra. Nos diz Joana de Ângeles: estais encarnados na Terra em momento crucial da evolução humana. Alquinda Oliveira publicou na Folha Espírita em 2002, se não estou enganada a data, um artigo intitulado que esta é a nossa mais importante encarnação de todos os tempos. E ele mostra que na escalada evolutiva nós já estivemos em condição similar várias vezes, mas com um manancial de conhecimento e até mesmo com o passado que nós temos de outras quedas, de outros erros, nós agora estamos muito mais fortalecidos face os enganos do passado, o reconhecimento e o arrependimento e a condição que nós estamos hoje. Então esta é a mais importante encarnação que cada um de nós estamos tendo. Esta é a mais importante encarnação de todos os tempos. É a encarnação em que nós agora, diante de tudo que nós aprendemos, somos convidados a alçarmos um voo evolutivo maior. Então, realmente, esta é a nossa mais importante encarnação e estamos num crucial momento da evolução humana. Observem ali que Joana coloca na condição humana. Ela não fala somente de um momento dos espíritas, de um momento, por exemplo, para o Brasil, mas é um momento da condição humana, é um momento em que nós, enquanto humanidade, enquanto coletividade, iremos dar um salto evolutivo. Ou até mesmo, se falharmos, seremos convidados a mudarmos de orbe, conforme está previsto em alguns autores espirituais. E Lins de Vasconcelos: dilatam-se as oportunidades de serviço que não nos compete adiar. O melhor dia é hoje, o melhor momento é agora. Então, nada de adiarmos tarefas que podem ser executadas no dia de hoje, principalmente quando nós sabemos que esse é um momento crucial da evolução humana e que essa é a mais importante encarnação que nós tivemos em todos os tempos. Mas nós temos alguns cenários que muitas vezes nos parecem desfavoráveis. E, meus irmãos, até mesmo no meio espírita, nós encontramos alguns companheiros que parecem, assim, desesperançados, tristes. Alguns até falam assim: eu acho que não existe jeito para essa humanidade. Não, esse mundo aqui não tem mais jeito. Talvez diante da leitura desses cenários que nós vivemos atualmente, avanço da ciência, mas avanço em que sentido? Avanço só para o materialismo? Só para suprir as necessidades imediatas do homem? Avanços da ciência que hoje quer a utilização de embriões para pesquisas com células-tronco? Avanços da ciência que preconiza, inclusive, interrupção de gestação? Então, que avanço de ciência é esse que nós estamos vivendo?
que ao mesmo tempo se prega e se defende respeito e proteção à vida, dignidade à vida humana, e ao mesmo tempo, de outro lado, nós temos determinadas tecnologias que trazem reflexões profundas a respeito do nosso comprometimento. Temos também a questão do capitalismo globalizado, a questão do materialismo que cada vez mais se torna forte aos olhos nossos, aos olhos da economia, em que os bens de consumo cada vez mais são desejados. Todo mundo hoje quer consumir, todo mundo quer possuir, independente do peso que isso traga para o planeta, independente da condição de sustentabilidade que o nosso planeta tenha. Então hoje nós produzimos cada vez mais uma cultura que pede consumo, que pede que cada vez estejamos sempre à frente com modelos tecnológicos, ou com a roupa, ou com o carro, ou o livro, independente do que seja, mas que tenhamos sempre essa marca de consumo, que significa para a sociedade uma marca de inclusão. Então, até mesmo algumas políticas governamentais defendem o indivíduo incluído como o indivíduo que consome, como o indivíduo que tem um cartão de crédito, que pode comprar. Então a inclusão não é vista como a inclusão do ser humano em totalidade, a inclusão do homem integral, mas a inclusão pelo que ele pode comprar ou pelo que ele pode produzir. O diálogo da ciência com a religião, que cada vez mais parece-nos controvertido. Recentes publicações, inclusive, de pesquisadores, de cientistas renomados, né? Deus, um delírio, o famoso livro de Richard Dawkins, que em poucas semanas se tornou um best-seller mundial e que recebeu uma resposta muito ousada dos cientistas que são religiosos, ou seja, os cientistas fazendo um trocadilho, brincaram com Dawkins e colocaram o delírio de Dawkins como resposta, um livro que também se tornou um best-seller. Mas ainda permanece na ciência o materialismo e a descrença em Deus. O pluralismo religioso e cultural baseado no relativismo. Cada vez mais, desculpem a expressão que eu vou utilizar, mas existe uma McDonaldização das religiões. Cada vez mais as religiões estão se tornando pasteurizadas. Cada vez mais as religiões se tornando mais parecidas com o mundo e menos parecidas com o Evangelho. Eu li há alguns dias atrás uma crônica de um pastor batista, publicada na internet, ou seja, o que ele pensa, muito corajoso por sinal, ele já divulgou na grande mídia para que todos soubessem do seu pensamento. E lá ele externa dizendo o seguinte, da sua preocupação com os grandes momentos de culto, de louvor e de cânticos, e 10 minutos, 5 minutos para a pregação, 5 minutos para o Evangelho. Ele vê nos ministérios de louvor, de cânticos e de adoração, uma prática excelente, realmente é importante, mas só que está tomando o lugar do Evangelho dentro das igrejas. Muitas vezes, isso também tem acontecido conosco no meio espírita. E consta-nos, pelo menos lá em Feira de Santana é conhecido, até de queixas de Divaldo Franco, em que, convidado para participar de eventos e de semanas espíritas, foi reservado a Divaldo tempo de fala de 30 minutos, 40 minutos, porque a maior parte do tempo foi gasta com músicas, cânticos, apresentações, homenagens, entregas de placas e buquê de flores, que fazem parte do mundo, mas que não é o importante para aquele momento. Mesmo porque nós sabemos que a fala de um Divaldo, o que ele traz para nós é algo extremamente precioso. Ele está em contato direto. Hoje nós podemos dizer, é quem está aí na liderança, apesar do Espiritismo não ter líderes, mas é quem está na linha de frente do nosso movimento, nos trazendo sempre mensagens renovadas e os puxõezinhos de orelhas necessários, como o irmão mais velho que ele é, trazendo para nós 30 minutos de fala, 40 minutos de fala. Então esse pluralismo religioso, infelizmente, a tendência é que as religiões cada vez mais
ficam mais parecidas umas com as outras e mais parecidas com o mundo e perdendo, infelizmente, a sua identidade, que seria a identidade do religar a criatura com o Criador. A questão da sustentabilidade planetária, que eu já comentei no item acima, quando eu falei do capitalismo. Então, preocupados apenas em consumir, não nos preocupamos em preservar a nossa terra, a nossa mãe, Gaia, aquela que nos dá a vida, o orbe que nos sustenta, no qual nós estamos evoluindo. Infelizmente, nós estamos matando Gaia. A valorização da inteligência racional ocidental. Cada vez mais os valores ocidentais sendo supervalorizados, inclusive até mesmo os valores estéticos ocidentais. O biotipo humano estético mais aceito mundialmente é o tipo ocidental, capitalista, branco, de fisionomia europeia, em detrimento de outros valores e de outras belezas do ser humano. Quem disse que o baixinho, que o gordo, que a gorda, que o magro demais também não são belos? Porque só valorizarmos um único tipo de beleza? Então estamos criando também as doenças decorrentes desta estética. Pessoas com problemas de vigorexia, ou seja, excesso de atividades físicas. Jovens que entram na academia para fazer atividade física e passam o dia inteiro preocupados com os músculos, com a barriga, com o abdômen de tanquinho, né? Com o tamanho do bíceps. Então, criando uma neurose de vigorexia. Por outro lado, as jovens, anorexia, bulimia, que são as doenças da atualidade, as doenças da beleza. Então, as meninas esquálidas, extremamente magras. E nos preocupa, porque essa semana, eu lendo uma daquelas frasezinhas, né, da semana, que aparece numa das revistas semanais, aparecia uma frase de um grande costureiro internacional, em que ele criticava a atitude de algumas pessoas. Ele dizia o seguinte, mais ou menos isso, eu não me lembro assim literalmente o que ele falou, mas o sentido era esse: somente pessoas gordas e feias que se sentam na frente de televisão é que não acham as modelos magras bonitas. Então um homem desse, ele referenda um padrão de beleza que foge ao tipo humano ideal, o tipo humano normal, que nós podemos dizer assim. Então cria uma outra estética, muitas vezes inatingível, somente possível através da tecnologia do Photoshop. E as novas formas de adoecimento, que isso aí nós vamos também comentar amanhã. Então, dentro desse cenário, dentro de tudo isso que nós comentamos, nós vamos encontrar o ser humano, nós ali. Queria também dizer para os irmãos, chamar a atenção, que esse material, conforme eu disse, não é meu, nada é inédito, muita coisa aí, peguei inclusive da internet, de sites espíritas, e as falas são dos espíritos ou dos nossos irmãos encarnados nas suas palestras. Então, eu não tenho propriedade nenhuma, nem direito nenhum sobre nada do que estou expondo. É como eu disse, apenas cataloguei algumas ideias que achei que foram importantes para mim. Então, nós temos ali o ser humano, numa figura extremamente sintética. Jorge André nos traz hoje uma concepção de um homem que possui 7 corpos. Algumas doutrinas orientais nos falam em 80 corpos, e cada vez mais a proporção que vamos aprimorando aí as nossas antenas psíquicas, mais corpos vão surgindo. Então, o homem, por exemplo, concebido, que Kardec trouxe na codificação, era um homem trino, espírito, perispírito e corpo físico, e esse modelo ainda tem sido muito estudado, é válido, porque inclusive didaticamente, historicamente, serviu para todos nós entendermos a nossa dinâmica evolutiva, porque estamos aqui, o processo de adoecimento, os processos obsessivos, mas a mensagem espírita, ela não é estática, meus irmãos, porque espiritismo é ciência, e como tal, ele evolui. Espiritismo também é filosofia, então ele reflexiona. Então, o nosso compromisso enquanto espíritas é com a verdade. Então, muitas vezes o nosso ângulo, a forma de ver vai mudando, porque nós estamos também em processo de evolução. Mas de qualquer forma, didaticamente, nós trouxemos aí esse modelo. Então esse homem, ele capta também do meio ambiente e também ele produz fluidos
energias, vibrações, pensamentos, e aí ele mescla, né, com as suas emoções, com seus instintos, com seus anseios, com seus sonhos, com as suas vontades, metaboliza e dá cada um de nós um sujeito único e inigualável. Sim, porque Deus não produz clones. Clone é a invenção mais tola que existe, e como tolice só podia ter nascido da cabeça de espíritos inferiores e imperfeitos como nós. Então só poderia ter nascido de seres humanos. Por quê? Porque a criação divina, ela é sempre inédita. Deus não é repetitivo, não é enfadonho. Então cada um de nós aqui é um efeito único, é uma produção única. As galáxias, os sóis, as estrelas, tudo que é produzido por Deus é inédito. Agora, nós é que ficamos nessa mania de querer copiar, igual, parecido, né? Quando surgiu mesmo as primeiras notícias científicas sobre a clonagem, então muita gente com ideias, né? Vamos clonar Elvis Presley, precisamos de novo de Elvis Presley com aquela sua música maravilhosa. Mas esquecendo-se de que o momento histórico, o momento social, o momento psicológico que produziu um Elvis Presley não é o mesmo momento de hoje. E da mesma forma, o espírito que animava aquele corpo, com certeza não é mais o mesmo. Passados esses anos todos, ele já evoluiu, já mudou, inclusive, os seus conceitos. Então já é uma outra personalidade, outros conteúdos interiores afloraram. Então já não é mais aquele menino de Mênfis que tocava sua guitarra e se balançava e que enebriou tantos jovens de sua época. Então, são tentativas vãs, mas ainda assim, o homem é cabeça dura e insiste. Mas lá, em Dias Gloriosos, Joana de Ângeles já assinala dizendo que é uma tentativa vã, tentar clonar o ser humano, que nós ainda não possuímos maturidade moral para isso. Mas, de qualquer forma, fica aí o exercício da ciência, porque é exatamente esse exercício de curiosidade que também move o homem, que também nos move. E aí, meus irmãos, diante daquela figurinha anterior, a grande pergunta: sim, eu estou aqui, eu sou esse ser, tenho um corpo e ao mesmo tempo tenho vários outros corpos. Sim, mas de onde foi que eu vim e para onde é que eu vou? Essa é a grande pergunta que tem nos movido. E nós trouxemos aqui alguns lembretes que os espíritos nos trouxeram. Bom, segundo a ideia da queda planetária, nós já somos almas renitentes, persistentes no erro. Somos almas, inclusive, digamos assim, insistentes em fazermos coisas erradas e achamos que estamos fazendo certo. Então já viemos aí de passagem por Sírius, que hoje é uma grande estrela, né, muito maior do que o nosso Sol. Então, quando Sírius ainda era um planeta, nós éramos os seres de lá. Porque os espíritos superiores, eles nos ensinam de que nós, enquanto humanidade, não evoluímos aqui nesse planeta. Nós já viemos prontos para cá. Então, viemos como almas exiladas, transmigradas de outros orbes, aqui para o planeta Terra. Então, existem pistas, os espíritos dão indicativos de que nós já fomos exilados de Sírius para o planeta Capela. E fomos exilados da Capela aqui no planeta Terra. Como Capela é algo mais recente, nós nos lembramos mais. Inclusive, Emmanuel e Edgar Armond chamam a atenção para isso nas suas obras, mostrando que nós formamos um bloco de humanidade que viemos exilados do planeta Capela, quando Capela se encontrava, meus irmãos, numa situação evolutiva similar à que nós nos encontramos hoje. Ou seja, um mundo que já possuía alguma tecnologia, algum avanço e que estava se preparando para passar para um mundo melhor. Então, aqueles espíritos que não se coadunavam com as vibrações da nova Capela, da condição que Capela iria alçar dali por diante, esses espíritos foram convidados a se retirar para um planeta lá no sistema solar, um planeta que estava ainda em processo de formação e que ainda habitava formas antropóides que mais pareciam com o que hoje nós conhecemos, com os gorilas, e que ainda existia uma situação de barbárie, uma situação de feras, uma situação de selva. E nós, lá de Capela, nos assustamos com aquilo, até tentamos fazer uma nova rebelião.
mas o convite ele foi compulsório. Nós não tínhamos mais sintonia vibratória com o planeta Capela. E Capela prosseguiu a sua jornada evolutiva, hoje se tornando uma grande estrela, e nós viemos exilados aqui para a Terra. E quando aqui chegamos, encontramos a doçura do Cristo planetário na figura de Jesus de Nazaré, que nos acolheu, projetou esse planeta para nós, projetou a natureza, a biodiversidade e projetou esse corpo humano, que para muitos pode não ser muito confortável diante das perspectivas de um corpo em Sírios e em Capela, mas é o de melhor que nós ainda temos condição devido à nossa natureza rebelde. Esse Jesus de Nazaré vai nos aparecer várias vezes, inclusive no Antigo Testamento. Ele deixa-se chamar no Antigo Testamento pelo nome de Javé, Iavé ou Jeová. Então, quem é Javé? Quem é Jeová? É Jesus. É Jesus que nos acolhe, é Jesus que nos recebe aqui no planeta Terra, é quem guia os primeiros patriarcas hebreus ao longo da jornada de acomodação daqueles chegados, daqueles recém-chegados aqui no planeta, e que depois ele reaparece novamente a essas almas rebeldes, agora na figura de Jesus de Nazaré, na Palestina, e nos fala naquela época que mesmo com a nossa rebeldia, com a nossa dureza de nossos corações, ele não nos deixaria sós, e enviaria um Consolador, e que nos relembraria todas as coisas que nós, porventura, tivéssemos esquecido. Pois muito bem, esse Jesus de Nazaré vem e implanta no Brasil a nova pátria, a pátria do Evangelho, coração do mundo, aqui nessas terras, ainda lá por volta, de 1400, com aquele psiquismo selvagem, e quando a Europa começa a organizar as grandes caravelas e as grandes navegações, Jesus, juntamente com Eliu e com Ismael, providencia também o transporte da árvore evangélica para o Brasil. Que transporte da árvore evangélica é esse? Vamos fazer aqui uma figurinha rápida. Quando nós queremos trocar uma planta de lugar no nosso jardim e dizemos assim, essa planta não está boa aqui nesse lugar, eu vou tirar daqui para plantar num lugar melhor. Quando nós arrancamos a plantinha, nós observamos que junto com ela vem raízes, e junto com as raízes vem muitas vezes terra, vem até pequenos animais, e aí nós levamos e plantamos em outro lugar. Pois essa figura simbólica, meus irmãos, foi mais ou menos o que aconteceu com o transporte da árvore evangélica para o Brasil. Aqueles judeus que já eram exilados da Capela, almas renitentes, que crucificaram o Nazareno, eles foram convidados mais uma vez por Jesus para virem para o Brasil, na enésima oportunidade, para aqui recomeçarem mais uma vez e aqui reconstruírem a pátria do Evangelho. Quem são esses judeus que vieram para cá? Somos nós, os espíritas que estão aí nascendo, renascendo, encarnando e reencarnando. É a mensagem que o livro de Modesta, Maria Modesto Cravo, Os Dragões, nos traz. Então somos nós, e em especial os espíritas mineiros, os espíritas do estado de Minas Gerais, é que vão formar o núcleo, que poderemos dizer assim, de maior responsabilidade com o transporte, com o transplante dessa árvore do Evangelho. Espíritos que padeceram muito, nós padecemos muito no mundo espiritual, ganhamos até condição animalesca devido à nossa rebeldia, devido à nossa fúria, devido à nossa imperfeição. Mas mesmo assim, Jesus nos amou e nos ama até hoje. Como está lá no livro Os Dragões, nos chamando a atenção. Um diamante no lodo não deixa de ser um diamante. Então Jesus, quando nos olha, Ele não vê esses corpos, não vê essas almas rebeldes, esses espíritos demoníacos que nós somos. Ele olha e vê os diamantes que nós somos.
E aí nós nos lembramos daquela frase tão bonita do professor Hermógenes, num dos seus livros, Mergulho para a Paz, quando ele diz assim: quando eu olhei para um carocinho de laranja e falei para ele que dentro dele existia um laranjal inteiro, ele me olhou estupidamente incrédulo. Então, da mesma forma somos nós. Jesus falando para nós: dentro de você existe um anjo, dentro de você existe um espírito superior. Nós não acreditamos. E estamos aqui hoje com essa missão. E aí a pergunta que todo espírita faz: sim, e se nós falharmos de novo? Agora não tem jeito, está lá, ó, o chupão e o pé de chumbo esperando a gente. São termos assim, podemos dizer, né, da literatura espiritualista. Inclusive Ramatiz não usa esses nomes. Ramatiz vai preferir planeta higienizador, não é? Por quê? Porque vai sair limpando, né? Retirando, né? Aquelas pessoas, aqueles espíritos ainda difíceis, e levando para esse planeta que a ciência terrestre já localizou nos seus telescópios e nos seus radares. Existe um corpo celeste se aproximando a uma célere velocidade do planeta Terra. Segundo os amigos espirituais, esse planeta ele acelera de velocidade ou diminui de acordo com o nosso padrão vibratório aqui no planeta. Então, por exemplo, né, durante a Segunda Guerra Mundial, período de grande calamidade, o planeta acelerou a sua marcha em direção à Terra. Períodos de mais calmaria, não vou dizer sem guerra, porque nós somos espíritos extremamente belicosos, raivosos. O planeta diminui a velocidade, mas ele está vindo. E a chegada desse planeta, não pensem que é um ato sobrenatural, miraculoso, apocalíptico. Não, é uma chegada vibratória. Inclusive, os desencarnes em massa que nós estamos vendo, já é isso. Já é esse expurgo acontecendo. Então, muitos espíritos estão sendo retirados do planeta, não retornam mais para cá. E os que têm missão estão retornando imediatamente. Principalmente nós espíritas, viu, irmãos? Não vamos aliviar aí para os espíritas, não. E aí, no livro O Espírito de Verdade, tem uma mensagem de Eurípides Barçanufo, por Chico Xavier, em que ele diz o seguinte: o espiritismo, a rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas largos horizontes de ideal superior, nos impele para frente, rumo aos cimos da perfectibilidade, com respeito a todas as religiões. Respeito e amo todas as religiões, sou uma estudiosa das religiões, admiro as manifestações religiosas, mas o Espiritismo aparece-nos nesse momento como uma grande síntese de todas as religiões, sem preconceito, acatando a todos do jeito que cada um é, e com o firme propósito não de tornar a humanidade toda espírita, mas com o propósito de formar o homem de bem. Então, por esse simples aspecto de tolerância, de convivência pacífica com as demais religiões, o Espiritismo nos aparece com uma proposta inovadora: formar o homem de bem, em primeiro lugar. Agora, se esse homem de bem quiser também ser espírita, tudo bem, mas a prioridade é a formação do homem de bem. Então, ele vem nesse sentido, ele rasga, ele traz para nós o bisturi cirúrgico, tirando de dentro de cada um de nós, rasgando essas entranhas, para que coloquemos para fora aí esses conteúdos do passado e possamos nos reconhecer como almas decaídas, como almas imperfeitas, como almas que vêm aí nessa escalada de aprendizado, caindo, levantando, mas que ainda existe essa oportunidade, porque a perfeição é uma meta, já dizia o poeta Gilberto Gil. E aí nós trouxemos aqui para os irmãos, apenas a título de lembrança, porque sabemos que o conhecimento é de todos, né? Do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Pluralidade dos Mundos Habitados, a sequência que nos é trazida por Santo Agostinho, que aquele capítulo, meus irmãos, eu considero assim, um dos mais belos estudos dentro do Espiritismo. Quando você lê aquelas páginas de Santo Agostinho falando da riqueza e da diversidade dos mundos, como é que são esses mundos, os diferentes planetas, né? Esses planetas que estão aí, as muitas moradas, que também são moradas espirituais. Isso nos traz assim uma dimensão do que é essa criação
essa criação material, porque existe a criação perfeita espiritual, mas mesmo essa criação material, como ela é bela, como Deus soube criar, não é? Espaço para cada um de nós, dentro da nossa necessidade, é perfeito, né? Mesmo sabendo que é uma criação material, fruto da nossa rebeldia, que nós vamos falar daqui a pouco, mas ela é perfeita em si mesma, porque aqui, no antissistema, Deus está presente e suas leis também. Então, Agostinho nos fala de mundos primitivos, que é um mundo onde só existe sofrimento, né? Agora, por quê? Porque o sofrimento é em função de não se ter consciência. Mas, ao mesmo tempo, esse sofrimento é relativo, porque dinossauros não têm consciência. Dinossauro nem sabe que existe. O dinossauro não para pensar e dizer assim: eu sou um dinossauro. Eu sou um réptil que me alimento, que corro atrás de outros dinossauros para me alimentar. Então, esse mundo primitivo é um mundo onde não existe estado de consciência. Consciências ainda estão aflorando dentro da escalada evolutiva. A Terra já foi um mundo primitivo. Mundo de expiação e provas. É um mundo de sofrimento já instalado. Por quê? Porque no mundo de expiação e provas já existe o aparecimento da razão. A Terra se caracteriza como um mundo de expiação e provas. Nesses mundos há predomínio do mal. E aqui estamos nós, com caras de santo, mas espíritos maléficos, perversos, preguiçosos, personalidades demoníacas, e que esperando, né, cada vez mais aí que aconteça um milagre, mas que não vai ter milagre nenhum. Por quê? Porque é auto-percepção e desejo de transformação. Então, não existe milagre. Não existe essa mudança repentina de que vai acontecer alguma coisa na minha vida, de preferência exterior, porque nós não queremos nada interior, e por isso nós criamos as religiões ritualizadas, porque a religião pede caridade, pede diminua o seu orgulho, diminua, não é nem para tirar, diminua a sua vaidade. Não, isso é muito complicado. É muito melhor criar um ritual, acender uma vela. É muito melhor eu subir uma montanha com a cruz nas costas do que trabalhar o meu orgulho, trabalhar o meu egoísmo, trabalhar o meu apego aos bens materiais. Então, esse é o perfil do mundo de expiação e provas. Para onde nós estamos indo? Estamos indo para um mundo de regeneração. Mas estamos indo como? Com essa personalidade humana demoníaca? Não. O mundo de regeneração é um mundo que pede de cada um de nós transformação moral, irmãos. Pede mudança de comportamento, mudança de atitude. Por isso que Bezerra de Menezes fala lá no projeto Atitude de Amor, é o momento das atitudes, mudar os sentimentos. Então, se não tiver essa educação de sentimentos, esse projeto firme e vivo, atuante dentro de cada um de nós, não iremos passar para esse mundo de regeneração. Que observem, é um mundo transitório, como o próprio nome já está dizendo. É um mundo intermediário entre o mundo de expiação e provas e os mundos ditosos e os mundos felizes, dos quais nós só temos algumas notícias. Maria João de Deus nos traz algumas notícias, né? A vida em Saturno, a vida em Júpiter, a vida em outros planetas, Ramatiz, a vida no planeta Marte. E nós imaginamos o que é que seja a vida nesses planetas. E por fim, os mundos celestes ou divinos, que são mundos que fogem completamente à nossa percepção, porque possivelmente esses mundos celestes ou divinos nem substrato eles possuem. Então, possivelmente sejam mundos de uma rarefação tão extrema, os corpos são rarefeitos, a própria matéria que lá existe é rarefeita, que foge a essa nossa percepção. E aí a grande pergunta: por que o mundo é chamado, a Terra é chamada de expiações? E o Evangelho segundo o Espiritismo responde: porque é um mundo de remissão de culpas, é um mundo onde se cumpre pena, é um mundo onde nós sofremos as consequências Sofremos as consequências de quê? Da impiedade divina? Do chicote divino? Não, as consequências de nossos próprios atos. A consequência dos caminhos que nós escolhemos,
as consequências das nossas escolhas. A lei de Deus é boa. Deus está no centro irradiador do universo. E Ele nos chama, Ele nos convida. Hoje conversarmos com Sebastião, o respiro de Deus, né? Sai de Deus, vai até a periferia, fica no estado de matéria e retorna a Deus novamente no formato espírito. Então é esse fluxo e refluxo do pensamento divino, esse fluxo e refluxo nosso ao longo dessa jornada. Só, meus irmãos, que nós não fazemos esse percurso, como diz Emmanuel no Consolador, em linha reta. Ora, se eu sei, por exemplo, que Deus está ali naquela ponta e eu estou aqui, e Ele está me chamando, venha minha filha, venha, eu tenho amor para lhe dar, o que eu deveria fazer? Largar tudo e sair correndo para os braços dele. Mas o que eu faço? Zigue-zague. Quando não desço aqui, vou ficar aí no meio das cadeiras, vou lá para o outro lado e Deus ali me chamando. Então, o que é isso? Fazer zigue-zague, descer, ficar andando no meio das cadeiras, caminhos tortuosos que nos levam à dor. Por isso que nós sofremos, porque escolhemos esse caminho deliberadamente. Mas mesmo assim, Deus continua nos chamando, venha, venha, porque Deus não força ninguém. Se Ele forçasse, não existiriam essas gradações de mundos. Ele já faria com o seu próprio pensamento com que nós fôssemos espíritos lindos, perfeitos, puros, maravilhosos. Mas não. Deus convida, venha até mim. Venha, meu filho, eu tenho amor para lhe dar. E quando você diz sim, quando eu digo sim, a força do bem que nos alcança é maravilhosa. Agora, infelizmente, nós não percebemos, né, irmãos? Porque para nós, a força do bem, quando nos alcança, é aquilo que nós chamamos hoje da famosa teologia da prosperidade. Deus está comigo, porque comprei um carro novo, comprei uma casa, meus filhos estão todos estudando, passaram no vestibular, eu tenho saúde, então eu sou alguém ungida e abençoada por Deus. É a teologia da prosperidade. Ou seja, amaldiçoado é quem mora num barraco, quem tem uma carroça e quem vive catando papelão na rua ou morando embaixo das pontes. Esse é amaldiçoado. Por quê? Porque Deus não está com ele. Agora eu estou com Deus. Olha aqui as minhas riquezas. É a inversão de valores que está ganhando campo fortemente dentro do cristianismo. Esse nosso afastamento dos ideais do Cristo são claros. Inclusive no meio espírita, alguns palestrantes falando em felicidade possível agora e com riqueza. Palestrantes que defendem isso. Agora eu pergunto, quem é o nosso mestre? Um homem que nasceu num lugar pobre, miserável, no meio de uma roça, porque a Galileia na época era roça, andava a pé e dizia, as aves têm os covis, as raposas têm os seus ninhos, e eu não tenho onde reclinar a cabeça. O nosso mestre era um homem que dizia, meu reino não é deste mundo. O nosso mestre, o nosso modelo, nos ensinou, não se pode servir a Deus e às riquezas. E o que é que nós fazemos? Tudo ao contrário. Eu quero servir a riqueza. Se sobrar tempo, eu vou ao centro. Se sobrar tempo, eu vou na igreja. Se sobrar tempo, eu levo um donativo para o pobre. Mas primeiro, eu tenho que cuidar do material. Essa é a nossa psicologia. Então, por que estamos aqui? Devido à infração da lei divina, o ser fica obrigado a uma penitência. Então, pisou nesse planeta, é culpado. Pisou nesse planeta, tem culpa. Olha lá, está lá no Evangelho. Pisou nesse planeta, tem um passado aí atrás que não é brincadeira. Então, ninguém está aqui por engano. Tem gente que fala assim, mas eu não sei o que fulano de tal está fazendo aqui nesse planeta. Uma pessoa que é um anjo, uma pessoa maravilhosa, um doce, um santo. Não é assim. Veio para aqui, tem uma necessidade, tem alguma coisa. Então, façamos aí nossas reflexões. Eu sei que todo mundo se ama, né? Todo mundo se olha no espelho, né? Se acha bonitinho, puxa, como eu sou bom, como eu sou bacana, mas vamos fazer essa reflexão, viu, irmãos? Porque a espiritualidade nos orienta bem diferente. E por que o mundo é de provas? O que significa a prova?
aquilo que atesta a veracidade ou autenticidade de algo. Então está agora na hora de você provar que você é bom mesmo. Está agora na hora de a gente provar que nos desapegamos dos bens materiais, que amamos aos inimigos, que perdoamos as ofensas. O mundo é de provas. Ato que atesta uma intenção ou sentimento. Eu quero ser bom, mas não consigo. Eu estou tentando. Ótimo, o mundo vai testar isso para ver se você quer mesmo. Ou se você está só disfarçando, né? Aqueles espíritas mornos, né? Não sei se quero, não sei se não quero. Não se preocupe, porque a lei de Deus vem para lhe testar. Você está no mundo no lugar certo para lhe colocar ou logo quente ou frio. Ninguém morno fica nesse mundo, porque o mundo é de provas. Ato de provar. O que é que caracteriza a nossa condição de estarmos aqui? O arrependimento. E essa palavra é a palavra que vai reger a psicologia do espírita brasileiro no momento. Foi o sentimento que fez com que aquele grupo viesse na transposição da árvore do Evangelho. Então, por isso que espíritos abnegados, como por exemplo Maurício Crispim, Sebastião, trabalha com a gente sentimento de culpa. Podem ver todo o trabalho que esses nossos companheiros que estão aí, pesquisando, indo atrás, vendo o que é que os espíritos estão trazendo e trazendo para a gente já tudo mastigadinho, eles vão logo em cima. É o sentimento de culpa. Agora, onde é que está esse sentimento de culpa? Em função de que as causas são múltiplas. E uma delas, ou poderíamos até dizer, a principal delas, o eixo fundamental desse sentimento de culpa, é de um dia, se é que eu posso falar em dia, na dimensão tempo, termos nos rebelado contra Deus. A parábola do filho pródigo expressa exatamente a nossa condição enquanto seres humanos. O garoto chega para o pai e diz: me dá minha parte na herança. O pai bondoso deu, ele foi, gastou tudo. Quando ele estava comendo com os porcos, ele disse: mas espera aí, os escravos, os empregados do meu pai comem melhor do que o que eu estou comendo aqui. O que é que eu estou fazendo aqui? O que foi que aconteceu ali? O arrependimento. Somos nós, nos apartamos de Deus. Me dê minha parte. Nós somos capazes de construir um reino igual ou até melhor do que o seu. Me dê a energia, me dê a matéria, me dê o espírito que eu vou construir. E aí saímos nesse caminho louco que nós estamos até agora. E quando nós nos vimos na condição de inconsciência total, quando nós nos vimos, ao despertar da consciência, que nós estávamos comendo matéria, o arrependimento surge. E nesse arrependimento, a procura pelo Pai. E aí, Deus nos chamando: venha meu filho. E aí, quando demonstramos os primeiros arrobos de que queremos mesmo esse amor, esse amplexo de Deus, o que é que Ele faz? Ele manda suas falanges. E aí vem os espíritos bons, os espíritos superiores em nossa direção e puxam. E nos puxam para perto deles. E é isso que acontece com aquele que se arrepende sincera e honestamente. Então sente logo a força divina atrair. Agora é como os espíritos falam, né? É preciso que esse arrependimento seja de profundidade e seja de verdade. Meus irmãos, eu acho que nós já estouramos o nosso tempo, não é? Eu estou assim, 20 para as 10, eu teria mais algumas coisas para comentar, mas nós temos ainda alguns outros momentos, não é? Mas eu temo porque eu vou um pouquinho mais e aí encerro para não ficar abusando da boa vontade dos companheiros. Mas teremos outros momentos, o seminário, o evento de vocês aqui belíssimo, ainda oportunizará outros momentos aí, fecharemos e concluiremos a nossa fala, né? Então, quem está em provas? Tem gente que fala assim: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Né? Existem casos de pessoas, né, que nascem aí ricas, bonitas, belas, nunca tiveram doença, nunca tiveram problema. Não sei o que é que eu estou fazendo nesse mundo, né? Já existem outras que não, que nascem embaixo de tanto sofrimento, de tanta dor. Por quê? Né? Como é que Deus permite que no mesmo mundo, no mesmo planeta, existam condições tão díspares, né? Irmãos em pleno sofrimento e outros
em plena alegria, felicidade. Podemos identificar um espírito em provação como aquele indivíduo que enfrenta as tribulações da existência de forma equilibrada, aceitando-as sem murmúrio, como um aluno que se submete a exame e tenta fazer o melhor, habilitando-se a estágio superior. Esse é o que sabe que está em provação. Estou aqui nesse mundo, ele tem consciência da condição, então ele aceita as dificuldades e não reclama. Existem aqueles, grande maioria, eu por exemplo, que embora tenha optado, quando na erraticidade, por uma certa aprovação, ao se ver encarnado, abdica de tal escolha e se revolta, não aceitando a atual condição, pois, embora tenha escolhido tal caminho, o livre-arbítrio lhe é facultado, porém, sofrerá as consequências de tal ato impensado. Quantos de nós aqui pedimos para ser médiums no mundo espiritual? E aí o nosso companheiro Bassuma, numa de suas palestras, fez um cálculo assim que eu achei fantástico, porque ele dizendo assim, hoje a mediunidade aí, começando tão cedo, as casas espíritas, admitindo as pessoas, mas vamos supor que uma pessoa comece a mediunidade com 18 anos, e tem aí um exercício de mediunidade até os 60 anos de idade, e frequente 2 reuniões mediúnicas, ou uma até mesmo por semana, e nessa reunião atenda 3 espíritos. Ao longo desses anos, quantas pessoas só esse médium atendeu? Então ele mostra lá um cálculo que chega a alguns milhares de pessoas. Aí ele pergunta, qual é a obra que você sozinho vai poder fazer, que você vai poder atender, reabilitar tanta gente? É a mediunidade, só tem ela. E muita gente recusa. Nossa casa espírita, nós temos casos de companheiros até que dizem, pelo amor de Deus, tire isso de mim que eu não quero. Não tem mágica, não há como. Mediunidade é um dom, não é como o nosso irmão Paulo estava falando hoje pela tarde, não é? Então o indivíduo é anormal por ter mediunidade? Existe tratamento para mediunidade? Não é como tem gente que fala assim, eu quero me tratar disso, eu quero tirar isso. Mediunidade é um atributo maravilhoso. Um indivíduo que tem essa possibilidade de estar em contato com os espíritos. Eu, meus irmãos, eu não tenho mediunidade ostensiva, não tenho nenhuma mediunidade ostensiva, mas sou a pessoa que mais acredito e defendo a mediunidade. E digo assim, alguma coisa, no planejamento divino aí, achou por bem que eu não fosse médium na presente vida. Mas eu tenho assim todas as condições favoráveis para o exercício da mediunidade. A nossa casa espírita, os companheiros maravilhosos, os grupos muito bons, integrados. Meus amigos são todos espíritos, até se eu tivesse assim, um caso de acontecer, de receber um espírito num ambiente que não fosse a casa espírita, sempre eu estou cercada de amigos espíritas. Eu digo assim, uma mediunidade é uma coisa tão maravilhosa, tem gente que não quer, não aceita, tem medo, repudia, mas é isso, não aceita a prova que ele próprio escolheu, que é uma prova que possibilitará uma evolução. E quem está em expiação? Podemos identificar um espírito em expiação como aquele indivíduo que não aceita os seus sofrimentos físicos e situações difíceis, estando sempre a reclamar e a colocar culpa de seus sofrimentos e dificuldades na vida, em outras pessoas e até mesmo em Deus, apesar de estar sendo beneficiado pela oportunidade de reparação. Existem espíritos que tomam a sua expiação com resignação e mansamente as transformam em provação, aceitando assim os desígnios da espiritualidade, que nada mais são do que a sua própria escolha. Então, a situação em que nós nos encontramos, o parente difícil, a família, a situação financeira, a situação do país, a cidade, o bairro que nós moramos, tudo isso, meus irmãos, está dentro de um planejamento e tem uma lógica. Tudo objetiva e visa primordialmente a nossa evolução e o nosso aprimoramento. Então, se o momento é de dor, se o momento é de sofrimento, pode ter certeza, a evolução está se processando em você. O aprendizado está ficando. Mas nós só queremos o quê? Prazeres, felicidade, gozos, os bens materiais. Aí nós entendemos que estamos em ventura. Mas a visão que o Espiritismo traz, como nos dizem os Espíritos, a rasgar-nos, essa visão tacanha, essa visão medíocre que nós temos, de um mundo que acaba por aqui mesmo, ou infelizmente, como pensam alguns espíritas, morrer
Aí eu chego no mundo espiritual, tem que nascer de novo, vou voltar. Aí nasço de novo, como se a reencarnação fosse um círculo que não anda. Então isso é crime, porque nós temos tanto manancial de estudo, tantas oportunidades de transformarmos numa espiral evolutiva e ficamos ali marcando passo. É o que os espíritos chamam de crime de lesa evolução. Deus nos concede a oportunidade e esnobamos. Volta e meia eu chamo a atenção dos meus filhos biológicos quanto a isso. Eu digo para eles: vocês nasceram num lar espírita, toda a família espírita, tem a oportunidade de participar de seminários, foram evangelizados, frequentaram os grupos de estudo, são escolarizados, podem ler, têm acesso ao livro espírita. Aproveitem. E eles vêm de reencarnações já com algumas quedas. Eu digo para eles, aproveitem a oportunidade agora. Então, se vocês entrarem em queda, é responsabilidade de vocês, porque desde criança vocês não tiveram livre-arbítrio disso aí, já foram responsabilizados. Já sabiam que iam nascer no lar espírita, escolheram, desde pequenininhos já vem com o processo de evangelização. Então, vejam aí o que vocês vão fazer da vida de vocês. Então, da mesma forma, irmãos, a lição vale aí para todos nós. E aí, algumas reflexões de Santo Agostinho, o Espírito, a respeito do mundo de expiação. Ele continua com algumas reflexões sobre a destinação futura da Terra, como que será esse mundo de regeneração, E aí ele fala que essa regeneração possível, essa encarnação que nós vamos ter nesse mundo de regeneração é aqui mesmo, nesse globo, Um dia a Terra sairá do estágio de expiação e provas e passará para a condição de um mundo de regeneração. Porquanto este globo, como tudo na natureza, está submetido à lei de progresso. A Terra progride assim, material e moralmente. A própria ciência hoje já reconhece isso, que a Terra e não somente os seres vivos estão em evolução. Então, irmãos, olhe ao seu redor. Tudo que você vê está em processo de evolução. Tudo ao nosso redor aqui está num processo amplo de transformação, de modificação, que é o que nós chamamos de evolução. Adiantando aqui mais um pouquinho, a Terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de cataclismo que aniquile de súbito uma geração, como muita gente pensa, uma coisa assim apocalíptica, Aquelas figuras que João Evangelista descreve no Apocalipse, que muita gente pensa naquilo ali ao pé da letra. Não. O mundo de regeneração, a mudança da Terra não é por aí. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Essa mesma estratégia foi a estratégia que, no passado, Moisés utilizou com aquela geração. Ele sai do cativeiro egípcio e num espaçozinho pequeno, de alguns quilômetros quadrados, ele fica ali rodando. Vamos procurar Canaã. Canaã está ali, está aqui, está ali, está aqui. Na realidade, o que Moisés estava fazendo era desgastando uma geração idólatra, uma geração perversa, uma geração totalmente pervertida, permissiva, permeada de valores do bezerro de ouro, que precisava se desgastar para vir uma outra geração. E aí, posteriormente, vem realmente uma outra geração, e aí nasce, a partir dali, as 12 tribos e toda a história de Israel. Então, aquelas andanças de Moisés ali pelo deserto, eram andanças propositais. Então, essa geração que nós estamos agora, é essa geração mesmo, irmãos, do expurgo e do desgaste. E que nós seremos, se merecermos, herdeiros no futuro, porque renasceremos aqui no mundo de regeneração. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Está lá em Obras Póstumas, e Divaldo Franco, em uma de suas palestras, ratifica isso aí. Ele confirma dizendo que a partir de agora renascerão espíritos mais evoluídos aqui na Terra. Inclusive um grupo de 200 mil espíritos altamente evoluídos que renasceriam em diversas partes do globo com a missão de trazer a paz e de trazer um mundo de regeneração. Um autor do Rio Grande do Sul, eu não me lembro o primeiro nome dele,
no livro A História de um Anjo, o sobrenome dele é Bottini, ele fala a respeito de um espírito da hierarquia de Francisco de Assis, que está nesse momento encarnado aqui no Brasil. É um espírito que deve ter aí aproximadamente 16, 17, 18 anos de idade, e que esse espírito veio com a missão de unificar as religiões aqui no Brasil. Segundo ele, é um espírito extremamente inteligente, faz o curso de medicina e parece, pelo que ele indica, que deve estar encarnado aí entre Minas Gerais, São Paulo, nessa região, e que esse espírito veio com essa missão. São revelações trazidas, meus irmãos, e que não nos compete aqui colocar em prova. Vamos aguardar, porque o tempo é o melhor instrutor, é o melhor, inclusive, aval para as revelações que nos são feitas. Bom, irmãos, aí nós seguiremos, não é? Quem são os habitantes do planeta Terra. Santo Agostinho coloca aí 3 grupos de espíritos, não é? Basicamente, que encontram-se aqui no planeta Terra, em regime de expiação, que já viveram em outros mundos, os que nós chamamos de selvagens, espíritos que apenas saíram da infância espiritual e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolver em contato com espíritos mais adiantados, e por fim, os povos semi-civilizados. Então ele coloca basicamente esses 3 grupos de espíritos. Aí a linguagem de Santo Agostinho, que hoje com as revelações nós sabemos a condição inclusive do planeta Terra, que é circundado por mais de 20 bilhões de espíritos desencarnados, né? E na evolução do nosso planeta, nós temos aí o planeta Terra com a formação de 4,5 bilhões de anos atrás, e a primeira forma de vida só surge nesse planeta há 3 bilhões de anos. A espécie Homo sapiens, já definida como nós somos hoje, veio aparecer recentemente, há pouco mais de 100 mil anos atrás. Os primeiros antropóides não, aqueles primeiros gorilas que nós falamos há pouco para vocês, eles datam de muito mais tempo. 3 milhões, 4 milhões de anos, mas o Homo sapiens, racional, inteligente, que foi possível a encarnação com racionalidade, é um projeto recente de Yahvé aqui no planeta. O mundo de expiação e provas, ele se caracteriza por 2 fatos marcantes, ou melhor, né, esses 2 fatos que inauguram o mundo de expiação e provas. O primeiro, o êxodo capelino, que eu falei para vocês. Então, os nossos arquétipos, as nossas memórias, vêm de grande profundidade, vêm de lá de Capela. Então, hoje nós temos aqui, na nossa civilização ocidental, uma ciência, uma filosofia que foi inaugurada, entre aspas, aqui no planeta pelos gregos. Mas, na realidade, os arquétipos que nós vivemos já vêm de longas datas. Então, hoje nós temos, por exemplo, mitos, mitologias, que convivem ainda conosco. Eu comentava com Sebastião, muito vivo entre nós, o arquétipo da grande mãe. Na alma do brasileiro, no povo indiano, em diversas civilizações, existe esse arquétipo de uma grande mãe. Então, de onde vem isso? Isso é ancestral, irmão, isso é antigo. Não é criado aqui nesse planeta, não é algo de agora, não. São múltiplas encarnações que nós tivemos. A vinda de Jesus, né, e a mudança, a proposta de mudança, Jesus trazendo para nós o Evangelho e a proposta de querem mudar, querem sair da condição que vocês estão e passarem para uma outra condição? Olha, dessas pedras eu posso ressuscitar filhos de Abraão, vocês querem vir comigo? E nós recusamos e falamos, não, preferimos Barrabás. Então, estamos aqui até hoje e ele continua, Jesus, com toda a amorosidade nos aguardando. E o momento que nós vamos viver agora, que é o momento da transição planetária. Lá no livro Os Dragões, há a seguinte revelação: os bons espíritos nos enxergam como diamantes no lodaçal e agem com base na proposta do amor. O diamante no lodo não deixa de ser diamante, que é o que nós somos basicamente. O transporte da árvore evangélica, que eu já comentei para vocês, né, que mostra aí todo esse grupo de espíritas brasileiros em situação de ressarcimento consciencial, né?
Na realidade, foi um dos movimentos migratórios, porque já viemos aí de vários e vários movimentos. E os primeiros anos do século XX, que no movimento espírita brasileiro regressaram milhões desses prisioneiros que estavam aprisionados lá no chamado Vale do Poder e que agora encontram-se encarnados aqui conosco. E a nossa proposta de migrarmos para um mundo de regeneração, que é a proposta do terceiro milênio. E aqui, meus irmãos, resumindo, qual seria a nossa origem? A proposta de Pietro Baldi de uma queda de dimensões inimagináveis, ou seja, o deslocamento de espíritos que conviviam harmonicamente, perfeitamente com Deus e que preferiram viver no que ele chama, no que sua voz denomina de antissistema, ou seja, uma espécie de uma criação paralela à criação divina. Quedas menores, Sírios, Capela e Terra, transporte da árvore do Evangelho e o expurgo planetário. Então, qual é a nossa origem? De fato, não é muito agradável quando nós olhamos que viemos aí de uma história de rebeldia, de uma história em que estamos o tempo inteiro querendo fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Irmãos, são 10 horas e aqui eu encerro a minha fala, agradecendo aos companheiros aí pelo carinho, pela acolhida. Mais uma vez nos reportamos à equipe espiritual que coordena os trabalhos daqui dessa cidade, em todos os grupos religiosos, em todos os lugares onde se fala no bem e na paz. A todos aqueles que fazem acontecer o movimento espírita dessa cidade, e o agradecimento especial a vocês que ficaram aqui comigo à noite, me aguentaram, né? Aos nossos companheiros aqui da mesa, o meu muito obrigado, e espero em outras oportunidades, em outras chances como essa, podermos estarmos juntos, aprendendo mais coletivamente, nos autoconhecendo e nos preparando para voos maiores. Deus abençoe a todos.